Bom dia! Hoje são 23 de agosto de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão de português que, entre aspas, caiu em um concurso em 2013. Concurso para o cargo de técnico administrativo da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Quem fez a prova, quem elaborou a prova, foi a VUNESP, uma fundação paulista, VUNESP. Muito bem, então veja aí a questão que caiu. Temos aí, assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente. Então você vê rapidamente aqui que a questão trata aqui da crase, a crase. Muito bem, então você vai escolher aí uma das opções, uma das alternativas, apenas uma, em que o emprego da crase está correto. Apenas uma. Então vamos aí. Como eu sou um cearense, lá de Sobral, no Ceará, terra de Domingos Olímpio, Renato Aragão, não é? Do grande cantor, o cantor Belchior, não é? Belchior. Vou aqui dar a você 1 minuto para resolver a questão aí. 1 minuto. Vamos lá. Muito bem, você acertou a questão, é isso aí, muito bem. Então vamos aqui, assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente. Então vamos aqui analisar uma a uma, para descobrir qual é a alternativa em que a crase está empregada corretamente. Alternativa A. O autor gostaria que sua história chegasse a quem estivesse no hospital. Você vê aí que antes de quem, o A craseado aí, chegasse a quem. E aí o erro de língua portuguesa. Para que haja crase, é preciso que eu tenha uma preposição a e também que eu tenha um artigo feminino a. Aí existe a preposição a, exigida pelo verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar, chega a alguém. Então, há uma preposição a aí. Agora, para formar crase, eu preciso dessa preposição a, mais o artigo feminino a. Então, a palavra aí você vê quem. Quem, pronome aí indefinido, quem. Não aceita a vogal A. O quem, pronome indefinido, não aceita a vogal A. Você diz, quem matou? Você não diz, a quem matou? A quem matou o Paulo? Você não diz isso. Você diz, quem matou? Então, o pronome aí
não aceita o artigo a. Ora, se não aceita o artigo a, eu não tenho crase, não posso colocar crase. Fica apenas o a da preposição exigida pelo verbo chegar. Chegasse a quem? Entendeu? Então, chegasse a quem aí sem crase e colocaram crase aí. Então a opção A está errada. Opção B. O autor gostaria que sua história chegasse a casais em conflito. Chegasse a casais em conflito. Você vê aí o A craseado antes da palavra casais. É a mesma coisa aqui, gente. Novamente aí o verbo chegar. Chegasse a casais. Verbo chegar pede a preposição a. Ela está aí. A, preposição, exigida pelo verbo chegar. Agora, a palavra que vem depois, que no caso aí, casais, essa palavra, ela tem que vir também aceitar o artigo feminino a. Se ela não aceitar, não tenho o artigo feminino a. E, por consequência, não tenho a crase. Então, casais, você vê que casal, o casal é uma palavra masculina e não feminina. Não aceita o artigo a. Você diz, o casal chegou, e não a casal chegou. É o casal. Então, casal, palavra masculina. E antes de palavra masculina, não existe crase, vogal, não existe o artigo feminino, a. Então, aí, o casal apenas. Então, vamos lá. Chegasse a casais. Então, aí, apenas a preposição a exigida pelo verbo chegar, sem a crase. Chegasse a casais em conflito. Então, sem crase aí. Aí estaria correto. Então, a alternativa B também contém erro em relação à crase. Há casais aí sem crase. Na letra C, o autor gostaria que sua história chegasse a alguém em Chicago. Chegasse a alguém aí com crase. Novamente, mais um erro de língua portuguesa. Alguém aí é um pronome indefinido. Não aceita o artigo feminino a. Você diz, alguém chegou aqui, e não, a alguém chegou aqui. Não. Alguém não aceita o artigo feminino a. Se não existe o artigo feminino a, não pode haver crase. É apenas a preposição a exigida pelo verbo chegar. Então, na opção D aí, ou melhor dizendo, na alternativa C, o certo, chegasse a alguém sem crase. Chegasse a alguém em Chicago, sem crase. Então, a alternativa C está errada também. A alternativa D de dado. O autor gostaria que sua história chegasse a uma cozinheira. Novamente aí, um erro em relação à crase. Então, você vê aí o verbo chegar e a preposição a. Agora, a palavra que vem depois da crase aí, que é a palavra uma cozinheira, uma. Uma, aí é um artigo indefinido. Uma, artigo indefinido. O artigo aí indefinido, uma, não aceita a crase. Não aceita a crase. Você diz, uma cozinheira chegou. Você não diz, a uma cozinheira chegou. Não diz isso, não é? Então, uma, aí, uma é um artigo indefinido. Não aceita o artigo a feminino. Então, aí, um erro de língua portuguesa. O certo, chegasse a uma cozinheira, o a aí sem crase. Apenas a preposição a exigida pelo verbo chegar. Sem crase, chegasse a uma cozinheira. Estaria correto. Vejamos a última aí, alternativa, né? Alternativa E.
O autor gostaria que sua história chegasse à Nigéria. Chegasse à Nigéria aí com crase. Está corretíssimo. Está corretíssimo aí. Aí sim existe a crase. Por quê? Porque temos aí a preposição a exigida pelo verbo chegar e temos também o artigo feminino a, porque a palavra aí que vem depois, Nigéria, palavra feminina, aceita o artigo feminino a. Você diz a Nigéria. A Nigéria é um país atrasado. A Nigéria é um país corrupto. Entendeu? A Nigéria. Então, Nigéria aceita o artigo feminino a. Então, a preposição a, exigida aí pelo verbo chegar, mais o artigo feminino a de Nigéria, a mais a, é igual apenas a um azinho com o acento aí grave. É igual a uma crase. Houve a fusão. Dois As se fundiram, formando apenas um A com acento grave aí. Então, a alternativa correta aí, a única, é a letra E. E nada mais. Mais um vídeo e muito obrigado.